No episódio do Edu Responde dessa semana, nós iremos falar a respeito de açúcar para diabéticos. Será que existe uma opção segura? Falaremos também a respeito do consumo de feijão por parte de quem tem diabetes. Será que o diabético pode comer feijão sem maiores problemas? E também falaremos a respeito do café. Será que o café é bom para quem possui diagnóstico de diabetes? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, existe açúcar para diabético? E a resposta é que infelizmente, não existe nenhum tipo de açúcar que o diabético possa consumir sem maiores problemas. Açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de maçã, todos esses tipos de açúcares devem ser abandonados por parte de quem tem diabetes. Se você acabou de descobrir que possui diagnóstico de diabetes e ainda tem o hábito de tomar aquele suco ou aquele café adoçado com açúcar, comece a diminuir as quantidades que você coloca, pois você precisa mudar o seu paladar, pois antes provavelmente você gostava mais de um café adoçado com mais açúcar, mais docinho, mas isso é tudo acostumável. Então, se você começa a reduzir as quantidades, a sua glicose vai corresponder de uma forma mais interessante, mais inteligente, e isso é muito mais benéfico, e aos poucos você vai perdendo a necessidade, a vontade de ter que tomar aquele café adoçado com açúcar ou aquele suco adoçado com açúcar. Então, é muito importante que você tenha essa consciência a partir de já. Açúcar nenhum é bem-vindo para quem possui diabetes. Você deve evitar, pois vai acabar aumentando a sua glicemia a médio e longo prazo, aumentar a glicada e, infelizmente, no futuro pode acabar favorecendo o aparecimento de complicações que eu acho que você tem certeza que não quer. Então, se você precisa fazer a transição, diminua as dosagens, as quantidades de colheres. Então, se você coloca uma colher de sopa de açúcar para adoçar um café, troque para uma colher de sobremesa de açúcar e assim você vai diminuindo a quantidade, o seu paladar vai reacostumando as quantidades de doce que você ingere aí no seu dia a dia. Outra opção é: troque os açúcares por adoçantes, principalmente de origem natural, como estévia, xilitol, eritritol, mas também pode ser por adoçantes de origem artificial, como aspartame ou a sucralose, por exemplo. Porém, esses adoçantes artificiais você deve limitar as quantidades. Então, 2 gotinhas, 3 gotinhas por dia no máximo, aí não terá maiores problemas. Então, respondendo a pergunta, açúcar nenhum é bem-vindo para quem tem diabetes. É melhor você evitar, pois assim você muda o seu paladar e o seu paladar mais apurado vai fazer com que você diminua a vontade de comer açúcar, comer doces, comer alimentos que dão aquela sensação de prazer momentânea, como, por exemplo, um pedaço de chocolate, um pedaço de bolo de chocolate e assim por diante. E aí você vai remodulando o seu paladar e perdendo a necessidade em ter que comer doces. Então, deixe de lado o açúcar a partir de agora, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, diabético, pode comer feijão carioca sem maiores problemas? E a resposta é que sim, desde que você evite consumir em excesso. Não adianta nada você consumir 300 gramas de feijão cozido
carioca cozido, que aí a sua glicose vai acabar subindo. Então você precisa ter moderação. Nós vamos avaliar agora 100 gramas de feijão carioca cozido para você verificar a quantidade de carboidratos, calorias, fibras, e aí você vai tirar a conclusão melhor, tá ok? Então, em 100 gramas de feijão carioca cozido, nós teremos 76 calorias, uma quantidade super ok, super tranquila de calorias. Desde que, quando você for refogar o feijão, por exemplo, você não exagere na quantidade de óleo, então você tem que ficar atento a esse ponto. Já em relação à quantidade de carboidratos, nós teremos 13,61 gramas de carboidratos em 100 gramas de feijão carioca cozido. Então, uma quantidade super ok, você pode comer aí por dia 100 gramas de feijão carioca cozido sem maiores problemas. Se você for adicionar, por exemplo, outra fonte de carboidrato, como por exemplo o arroz, aí você tem que remodular a quantidade, ou seja, adiciona 80 gramas de arroz mais 80 gramas de feijão, aí você vai conseguir ter arroz e feijão adicionando uma fonte de proteínas, como por exemplo um peito de frango grelhado, sem a pele, adicionando legumes, verduras, folhas verdes, e aí você monta um prato completo e não deixa de comer o seu arroz e feijão. O grande segredo é, você não pode comer arroz, feijão e batata frita, arroz, feijão e macarrão, arroz, feijão e mandioca frita, arroz, feijão e lasanha e assim por diante, pois aí você vai acabar adicionando uma quantidade muito grande de carboidratos e isso é um prato cheio para aumentar a sua glicemia e descontrolar o seu tratamento. Mas o feijãozinho sem maiores problemas, desde que você não coma mais que 100 gramas. Em relação à presença de proteínas, nós teremos 5 gramas de proteínas, uma quantidade legal, gorduras 0,85 gramas, não é um alimento gorduroso, mas fica a dica aqui, se você refogar o feijão, você deve controlar a quantidade de óleo que utiliza para refogar o feijão. O ideal é nem adicionar, aí você pode comer, mas se for adicionar quantidades limitadas, tá ok? Já em relação à presença de fibras, 2,6 gramas de fibras, uma quantidade também legal. Ajuda a frear a glicose na hora de fazer o exame de glicemia pós-prandial, tá ok? E respondendo a pergunta, o diabético pode comer o feijão sem maiores problemas, não mais que 100 gramas, e isso vai ajudar a ter uma maior variedade alimentar e você tira da sua cabeça que o diabético não pode comer nada. Pode comer sim, desde que tenha a inteligência em montar os pratos de uma vez por todas. E se você quer aprender a montar as suas refeições de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, não deixe de fazer parte do meu programa Low Carb para diabéticos, onde eu criei videoaulas ensinando os diabéticos a montarem os pratos de uma forma mais eficiente, mais inteligente, com maior qualidade alimentar, que vai ajudar a baixar a glicose, baixar a glicada, diminuir a chance de aparecimento de complicações a médio e longo prazo e só vai trazer benefícios para a sua saúde. Se você quer fazer parte desse programa, o link está na descrição, é só clicar, vai ser um prazer ter você conosco, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, café é bom para diabetes? E a resposta é que sim, desde que você não adoce o seu café com açúcar, nem açúcar refinado, nem açúcar cristal, nem açúcar demerara, nem açúcar mascavo, nem açúcar de coco, nem açúcar de maçã e assim por diante.
mas o café preto é sim benéfico, desde que você também não exagere nas quantidades por causa da presença de cafeína e também cuidado com o que você utiliza de acompanhamento. Muitas pessoas acabam adicionando algum acompanhamento mais doce e isso pode acabar gerando uma quantidade de carboidratos no café. O café preto puro em si, não tem calorias, não tem açúcares, não tem carboidratos em si, não possui gordura, não possui proteínas, pode ser consumido sem maiores problemas. Inclusive, é a forma que eu atualmente tomo todos os dias. Café preto, coado, sem açúcar, sem adoçante, purinho, sem maiores problemas, tomo uma xícara apenas ao dia e tá tudo ok. Me dá uma energia, me dá uma disposição, não me deixa muito agitado, que é importante, pois se você exagerar na quantidade de café, você pode ficar agitado demais e não conseguir fazer as coisas do seu dia a dia. É uma dica importante e você pode utilizar sem maiores problemas, traz benefícios para a vida de quem possui diagnóstico de diabetes, desde que não adoce com açúcar. Se adoçar, adoçante natural, stevia, xilitol, eritritol, ou adoçante artificial, 2 gotinhas de aspartame, 2 gotinhas de sucralose e aí tá tudo ok. Uma dica extra é, você pode adicionar um pouquinho de leite, leite integral, leite desnatado, leite semi-desnatado, mas não adoce com açúcar. Outra dica é, você pode adicionar também um pouquinho de creme de leite. Fica cremoso, fica saboroso e não vai descontrolar a sua glicemia. O que pode descontrolar a sua glicemia é você adicionar açúcar ao café para adoçar ou se você tomar o café e comer aquele pão de sal cheio de manteiga, aí você pode acabar jogando a sua glicose lá no alto. Mas, respondendo a pergunta, o café em si é bom para quem tem diabetes, pode ser bem-vindo, pode utilizar sem maiores problemas e você pode continuar tomando o seu cafezinho. Eu quero que, inclusive, você comente aqui agora. Você toma café puro, com adoçante ou ainda está tomando café adoçado com açúcar? O que a gente observa muito é que as pessoas acabam trabalhando fora e a garrafa de café está lá e ela já está feita com açúcar e ela usa como desculpas, entre aspas, que só tem esse tipo de café, então acaba tomando ao longo do dia 5, 6, 7 xícaras de café com açúcar e não sabe por que a glicose está ficando descontrolada. Então fique atento a esses pontos, tá ok? E esse foi o episódio do Edu Responde dessa semana, onde eu escolhi 3 perguntas que vieram lá do meu Instagram, onde eu escolho de uma forma mais aprofundada, mais detalhada e trago aqui para o canal para falar de uma maneira que ajude você a melhorar o seu entendimento a respeito do diabetes e assim você consegue evoluir o seu tratamento de uma forma leve, inteligente, com repertório, com variedade e consegue reduzir a sua glicemia, a sua glicada e evitar o aparecimento de complicações a médio e longo prazo, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda no crescimento e afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, joga para cada vez mais pessoas e o canal continua sempre crescendo, evoluindo junto com o seu tratamento. Tá ok? Aqui ao lado vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre diabetes, alimentação, tratamento, sobre atividade física, sobre medicamento e assim por diante, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.